Bom, na aula de hoje, nós vamos abordar o tema epistemologia, como nós abordamos na aula passada. Quem perdeu a aula passada, depois pega o DVD para poder se orientar na questão. O estudo do método, epistemologia, o estudo do método, não é? Método de acesso ao conhecimento. Método... Ah, Zé Carlos, e agora? Tá certo? Método de acesso ao conhecimento. Não é? Bom, método de acesso ao conhecimento, mas nós estamos com um objetivo muito bem delineado. Nós precisamos de saber onde é que entra o espiritual no paciente. Não é? E como é que nós vamos dissecar essa questão do espiritual no processo de saúde e doença. Tá? Então, com que métodos nós vamos chegar nesse conhecimento? Tá? Então, a razão da aula de hoje é fechar algumas orientações a esse respeito. Tá? Nós vamos atender pacientes de diversas fontes ou características. Pode chegar um paciente, por exemplo, que seja um caso de psiquiatria. Então, por exemplo, o paciente ele pode portar uma esquizofrenia, um transtorno esquizotípico, um transtorno bipolar, ele pode apresentar algum transtorno de personalidade, ele pode apresentar um transtorno de ansiedade, uma depressão, a depressão maior, por exemplo, uma distimia, enfim, o território da psiquiatria. Tá? O paciente pode apresentar um síndrome neurológico do padrão epilético, uma epilepsia, por exemplo. Ele pode apresentar também um quadro psicológico do âmbito das conversões. Tá? Só para a gente dissecar um pouco um território que permeia um tanto quanto a psiquiatria, um tanto quanto a neurologia. Não é? Então, o indivíduo pode estar num território psicológico, particularmente no território das conversões das histerias, não é? Que também entra dentro desse âmbito das neuroses, em que não há uma questão orgânica propriamente dita, mas uma condição psíquica impactante do ponto de vista de diagnóstico, não é? O paciente ele pode apresentar uma doença orgânica, cardiológica, imunológica, reumatológica, endocrinológica, ele pode apresentar um problema pulmonar, um problema digestivo, ele pode apresentar um problema do sistema urinário, enfim, ele pode apresentar uma condição orgânica, não é? Qual é o paciente que vai com uma condição orgânica que vai vir aqui para o ambulatório? É aquele paciente que ninguém sabe o que está acontecendo com ele direito e não tem mais o que fazer. Estou sendo claro na questão? É aquele paciente que está no limiar da medicina. Normalmente vem procurar o ambulatório o paciente com uma lesão orgânica que, né, um câncer, uma esclerose lateral amiotrófica, uma esclerose múltipla, não é? Ou mesmo um problema que não chega a ser tão sério, mas difícil de tratar. Bom, por exemplo, uma infecção urinária crônica que não sara nunca e ninguém descobre o que é. Tá certo? Né? Bom, enfim, uma lesão orgânica. O paciente pode vir também por uma questão ligada à questão existencial, por questões existenciais. Por exemplo, ele não sabe ele não está encontrando sentido na vida dele, ele está até deprimido, mas ele não porta uma doença, depressão. Ele não está esperançado, ele não tem caminhos, ele não tem horizontes. E a gente tem que tomar cuidado para não transformar numa doença uma questão existencial. Porque é lógico que uma pessoa que ela não sabe qual é a vocação dela, qual é a aptidão dela, ela não sabe o que ela faz da vida. Enfim, ela pode ter traços depressivos, mas não configurar como um paciente com uma depressão propriamente dita. A pessoa não está sabendo se encaminhar, se localizar. Um exemplo disso, síndrome do ninho vazio,
Ela se dedicou aos filhos, os filhos se casaram e o lar ficou vazio. Então, começa a haver uma situação de estranheza, uma questão existencial. Né? O homem que aposentou-se. Então, ele vai desenvolver uma moléstia, uma condição sequelar, uma questão existencial. Estou sendo claro na questão, né? Um grande drama existencial filosófico, não é? Uma vez uma oficial da aeronáutica havia ouvido um programa nosso que nós falávamos de vida após a morte. E ela veio à consulta para fazer apenas uma pergunta. Dizer, doutor, você falou no programa que existe vida após a morte. Primeiro eu quero saber, é verdade mesmo isso? Eu disse, é verdade, é verdade. E ela disse, então se eu morrer, eu vou encontrar o meu pai. Eu disse, é provável. E ela disse, eu vou me matar. E eu disse, então você não vai encontrar o seu pai, porque o seu pai morreu dignamente e alcançou uma esfera espiritual que se você se suicidar, você não vai alcançar. Ah, não vou alcançar meu pai? Não. Ah, então, o que eu faço? Uma questão existencial. Tá? Estou sendo claro, não é? Ela estava... Lógico, existe uma questão, uma pessoa para chegar nesse nível de approach da vida, há questões psicodinâmicas importantes a serem tratadas, não há dúvida, mas nós temos aqui uma questão existencial, não é? A pessoa materialista, que tem uma convicção urbanicista materialista da vida, muitas vezes ela chega em grandes indagações existenciais e ela é demovida do suicídio quando ela vislumbra uma possibilidade da vida e além daquilo que ela estava imaginando. É comum acontecer esse tipo de questão. Então, questões existenciais, não é? Questões de convivência, relacionamento amoroso, conjugal, relacionamento de família, não é? E questões sociais. Nós atendemos uma vez uma senhora que ela apresentava dor crônica, uma dor fibromiálgica. Então, o que aconteceu é o seguinte, ela tinha uma empresa, ela e a família, uma empresa que faliu. A empresa faliu. E ela teve que se mudar para uma cidade do interior, onde o custo de vida era mais acessível. E ela prestou um concurso e se empregou numa escola ou alguma coisa desse tipo. E a função dela era de levar e trazer os equipamentos audiovisual. Retroprojetor, data show, instalar. Então ela punha num carrinho e empurrava pelos corredores da universidade e trazia, tomava conta desse tipo de coisa. E ela passou a desenvolver uma dor que depois acabou se configurando como uma dor fibromiálgica e que estava ligada ao empurrar o carrinho. E empurrar aquele carrinho, na verdade, era suportar o peso de tudo que aconteceu na vida dela. Porque ela teve... O que aconteceu? A empresa faliu, o marido deprimiu, adoeceu, ficou em casa. E ela teve que trabalhar e sustentar a família. Então, aquele carrinho que ela carregava era muito mais do que simplesmente o material que ela portava ali. Era toda uma história que estava pesando e que estava doendo, não é? Então, questões sociais que acabam impactando a pessoa e provocando situações, não é? Então, vamos dizer, agora, essas questões, elas podem vir num âmbito que envolve, um aspecto congênito, não é? Nasceu com a pessoa, uma moléstia congênita, uma situação congênita, nasceu com a pessoa, não é? Você pode ter um contexto hereditário,
Hereditário é diferente de congênito. Congênito nasceu com a pessoa. Hereditário, existe a possibilidade daquela moléstia ter um gene que se dissemina na família. Então você tem, por exemplo, vamos supor, síndrome de Huntington. Síndrome de Huntington é uma moléstia que o indivíduo apresenta coreias, que são movimentos involuntários, exacerbados, com uma demenciação, e é um gene autossômico dominante, é um gene danado, vamos dizer assim, não é? E aí, a questão é a seguinte, a moça veio me procurar para tratar a irmã estava numa fase terminal da doença, e ela disse, doutor, será que eu tenho esse gene também? Porque se eu tenho, eu vou ter o mesmo destino da minha irmã. E assim também as irmãs e os irmãos dela, e na família, todos ficavam com a incógnita. Será que quando eu chegar nos 40 anos também vai... será que eu... Quem é uma roleta russa? Quem é que tem o gene, quem é que não tem o gene? Não é? Então, essa questão hereditária. Uma experiência que eu sempre tive em mente, mas que nós ainda não fizemos, é saber se um indivíduo que porta um gene de uma moléstia, se eventualmente, com algum recurso, a gente pode mudar o curso desse gene. É uma questão. É uma questão. Tá? Então, por isso que estudar esses casos, não é? E nesse outro plano, né? Casos hereditários, não é? Eu poderia colocar também aqui as situações que são os grandes traumas, não é? Situações traumáticas, perdas, situações de guerra, ou numa cidade violenta, situações traumáticas, né? Acontecimentos traumáticos. A gente atende aqui, por exemplo, o pessoal, os familiares que tiveram vítimas nos voos da TAM. Então, eles passam por tratamento 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos. A condição é bastante difícil. Então, são traumas, não é? Como é que você vai lidar com essas situações, provocando as mais diversas moléstias aqui nesse jogo de elementos, não é? Você tem as desordens que são originadas pelos maus hábitos, não é? Ligados ao hábito. Ou a pessoa fuma, ou usa drogas, ou a alimentação é inadequada, ou a pessoa é muito irascível, então é muito nervosa. Então você tem ligada aos hábitos, não é? Então eu estou fazendo um quadro mais ou menos do que tipo de situações que podem aparecer no consultório, no ambulatório, não é? Qual é o lastro, qual é o âmbito de moléstias que podem aparecer. E nós precisamos de descortinar nessas moléstias onde é que entra o viés espiritual. Tá? Onde é que entra o espiritual nessas coisas todas? Tá? Então, do ponto de vista de epistemologia, né, que recursos nós vamos usar para avaliar se existe alguma questão espiritual. Tá? Fui claro na questão? Posso apagar aqui essa... Tá certo. Muito bem. Estou falando muito rápido, está dando para... Tá ok? Bom, muito bem. Então, nós entendemos o seguinte, só fazendo uma repescagem de alguns conceitos, nós vamos... Caro colega... nas situações traumáticas, por exemplo, numa guerra, aquela dor fantasma, quando ele é muito menos, está situado aqui como exemplo? A dor fantasma, né? Nós tivemos uma experiência curiosa com a dor fantasma. Havia uma enfermeira que ela fora amputada e ela apresentava dores fantasmas muito intensas. E ela, vamos dizer assim, havia passado por várias cirurgias, mais de 30 cirurgias, dos cotos nervosos para alívio daquelas dores, não é? E tomava medicações em altas dosagens, etc. E é uma situação que ela chegou num tal desespero, e aí que veio procurar uma abordagem espiritual, ver se tinha algum jeito, não é? E a nossa ideia, quando a gente recebe um paciente nessa condição, primeiro é avaliar
se o diagnóstico está correto e se o paciente está recebendo o tratamento adequado, porque pode estar errado o tratamento, por isso que não está dando certo, não é? E nós pedimos alguns exames para atualização do contexto clínico da paciente, começamos a fazer uma avaliação psicológica para ver qual é a condição de vida que envolvia o contexto da dor, inclusive da perda da perna, e etc., amputação e etc. E nesse meio tempo ela começou a passar numa assistência espiritual. A assistência espiritual consistia dela vir primeiro numa explicação, assim como uma palestra que eu estou dando aqui, e depois para o entendimento do que é o tratamento espiritual, e depois ela ia para uma sala, que é uma das salas que vocês vão conhecer, e havia um grupo de pessoas comuns, como qualquer um aqui de nós, e ela recebeu o passe, não é? Por uns 10 minutos, numa abordagem assim, com bastante atenção, enfim, e tal. E eu havia suspenso as medicações, porque a gente precisava saber, afinal de contas, por onde a gente precisaria recomeçar. Se não estava funcionando, eu suspendi, eu me lembro que eu prescrevi triptanol, 25 miligramas, uma dosagem, apenas para ter um recurso, se ela me ligasse alguma coisa, eu aumentava ou diminuía a dosagem para não ficar um sofrimento muito grande. E em 3 semanas ela não teve mais dores. E eu não sei por quê. Não sei por quê. Por que ela ter vindo na sala de passe e tomado um passe? Por que ela melhorou? Eu não sei por quê. Entende? É uma coisa que nós precisamos de pesquisar. Essa área da dor é uma área muito complexa, porque nós temos, você sabe que a dor, na verdade, é uma entidade não física, porque nós temos a nocicepção são as fibras nervosas da dor captarem um estímulo nocivo. Essa nocicepção é física, mas como nós interpretamos essa nocicepção já entra dentro de âmbitos psicológicos, culturais e uma série de questões. Nós tivemos também um caso de uma moça que veio com dores, 2 casos, com dores crônicas, lancinantes na região cervical, passando por tratamentos os mais diversos, e que estranhamente em 2, 3 sessões do tipo que eu relatei, passou. Não sei porquê. Realmente não sei porquê. Entende? Mas passou. Tá? Estranhamente. Eu não sei porquê. Se espiritualmente se houve um aporte, de que âmbito que foi, o que aconteceu, não sei. Talvez uma dessas pacientes vocês vão conhecer. Nas nossas pesquisas aqui, vocês vão conhecer, porque ainda está aqui andando no serviço. Então, agora, a dor fantasma, o colega bem sabe que existe aquela chamada síndrome de Miller, não é? Porque o córtex cerebral, ele alberga as impressões de todas as partes do organismo, não é? Então, por exemplo, nós temos uma área do cérebro que recebe os inputs vindo dos pés, por exemplo, não é? E aí vem uma trajetória nervosa lá dos pés até o cérebro. Você corta o pé, mas não corta a via, não é? Seja em que altura você estimular aquela via, você vai encontrar, ela vai se dirigir para aquela área cerebral que está condicionada a interpretar que quando chega um estímulo ali é o pé. Né? Então, vamos dizer assim, uma decorrência desse processo, desse trajeto. Agora, é curioso que existem determinados recursos, no caso de dor fantasma, que você usa técnicas de espelho, que você coloca a pessoa, o membro que não está amputado no espelho e parece o outro o membro, não é? Na mente da pessoa, e a pessoa começa... A colega fisioterapeuta tem experiência nesse... Camila, você tem experiência de espelho? Explica para o pessoal como é que é. Um estudo que eles chamam feito de neurônio espelho. Que é através dessa técnica do espelho que a gente consegue chegar nesses neurônios do espelho e eliminar essa imagem que a pessoa tem que o pé está lá. Porque tem a sensação que você vai sentar 50 centímetros longe do ponto terminal e a pessoa acha que você vai sentar no pé dela. Então você faz
estímulos no local que não existe, em frente ao espelho, e a pessoa vê que não está tocando nada. E por sobreposições de estímulos nesse córtex, os neurônios espelhos, eles recebem informação que não tem mais o pé ali. Então, na verdade, é um contracondicionamento, né? Porque houve um condicionamento, é feito um contracondicionamento. É, na verdade, um trabalho comportamental, não é? De reorientação da impregnação de memória, não é? De memória do... Então, existem recursos. Você... Qual é seu nome? Laís. Será que nesse caso poderia estar relacionado também ao duplo etérico, a manutenção do duplo etérico? Porque o duplo etérico, ele se mantém mesmo que não tenha mais matéria física. Laís, é o seguinte, como é que nós vamos interpretar a questão? Duplo etérico segundo a nossa conceituação, duplo etérico é toda a radiação energética ligada ao corpo biológico. Tá? Então, por exemplo, você faz um eletrocardiograma, então você tem, na verdade, a avaliação do duplo etérico cardíaco. Não é? Um eletroencefalograma, uma avaliação do duplo etérico ligado ao encéfalo. Uma ressonância nuclear magnética, captação magnética de uma parte do duplo etérico, porque nós irradiamos magnetismo. Por exemplo, brilho nos olhos é duplo etérico também, não é? Mas quando a gente sabe que a forma física, nós mantemos a mesma forma física em função de alguma estrutura que mantém as nossas células. Então, aí nós vamos chegar lá. Então, o que acontece? O duplo etérico, assim, morreu o corpo biológico, morreu o duplo etérico. Ele é toda estrutura ligada ao corpo biológico. Tá? Por exemplo, o peso é duplo etérico, não é? Por exemplo, quanto é que você pesa, Laís? 68. Não. Você pesa 780 newtons. O que você me falou é a sua massa. O peso, não é? Já é uma entidade, já é uma força, não é? Que é a massa vezes a aceleração da gravidade, tá certo? Então o peso ele é uma força, ele é uma radiação, ele é um processo de interação entre a massa e a estrutura gravitacional, o campo gravitacional. Então ele também está ligado, ele é ligado ao duplo etérico. O brilho é duplo etérico, brilho nos olhos, brilho na pele, é duplo etérico. O calor é duplo etérico. A radiação magnética, duplo etérico. Radiação elétrica, duplo etérico. Morreu o corpo biológico, morreu o duplo etérico. Muito bem. Agora, nós temos as estruturas que são campos materiais, já de matéria vibrando em frequências diferentes da nossa dimensão. Por exemplo, o corpo espiritual ou perispírito, que já é outro qualificativo do ponto de vista de estrutura de matéria, não é? Esse sobrevive à morte do corpo biológico, né? Aquela fotografia que o Killian fez, lembra? Que tinha a aura da folha, cortou, manteve. Aquilo foi fraude, aquilo é fraude. Não, o próprio Killian depois se retrata, aquilo lá não ocorre. Você cortou, saiu aquela parte do duplo etérico, não vou falar do perispírito, não é? Mas nós não precisamos recorrer a esse recurso de entendimento para entender uma coisa muito simples, que você, como nós falamos, Laís, você tem um neurônio que vem lá do pé e chega até aqui. Qualquer secção do neurônio que você fizer vai ser interpretado no cérebro como sendo do pé. É a mesma coisa que você tem um rádio ligado, um fio elétrico e tem um plug na tomada. Você pode cortar o fio e aquela parte, aquele coto também leva a eletricidade para o rádio do mesmo jeito. Então, pois não, Camila. Isso é o que a gente chama de memória corporal, né? O cérebro tem essa memória de todo o nosso espaço corporal. Isso. Quando nos perde uma parte do membro, no córtex ainda está a memória inteira do corpo. Isso. E não foi retirado. Então, essa sobreposição de estímulos no ponto final do coto é para mostrar para o córtex que acabou ali. O pé não está mais lá. Exato. Para acabar com essa memória corporal. Então, é importante ressaltar o seguinte, que não é por esse argumento que nós vamos chegar no entendimento dos corpos sutis. Porque existe um argumento neurológico muito primário para explicar essa questão muito lógica e conhecida, vamos dizer assim, estabelecida, não é? E nós vamos
ao longo da nossa conversa, nós vamos entender em que elementos da clínica é que nós podemos evidenciar a existência do duplo etérico, que hoje já é conhecido em medicina. O duplo etérico hoje os exames estão tendendo a mapear o duplo etérico, não é? A ressonância magnética é um exemplo disso, não é? Magnetoencefalograma já é o próprio eletroencefalograma já é o duplo etérico, não é? Ou quando você olha no paciente e fala assim, olha, os olhos estão brilhantes, o paciente está vivo, está bem hidratado, não é? Então já é um elemento de avaliação. Mas existem também indícios do perispírito. Como é que você avalia no contexto clínico? Pô, existe um perispírito, uma moléstia que ela pré-existe num âmbito corporal que não é o que a gente disseca na anatomia, não é? Então existem elementos que nos indicam. Quando a gente caminha no território, por exemplo, da acupuntura ou da homeopatia, a gente é obrigado a pensar já em outro contexto, em outro âmbito, sem nos desfazermos dessa ligação, tem que haver um cruzamento de elementos aqui. Quando você pensa do ponto de vista clínico, não é? Ou biomédico, vamos falar dessa forma, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista bioenergético, ou do ponto de vista espiritual, tudo tem que cruzar no mesmo ponto. Senão alguma coisa está errada. Então, quando você vai interpretar um processo a partir de um contexto bioenergético, aquilo tem que cruzar com o mesmo ponto que o psicológico, que o clínico, que o espiritual. Alguma coisa está errada. Por exemplo, eu fui acompanhar uma paciente que estava com uma arritmia cardíaca muito ostensiva, tivemos que levá-la ao Hospital do Coração, enfim. Bom, chegando lá, recebendo medicações antiarrítmicas por via endovenosa, não é? Isso aconteceu assim várias vezes, 3, 4 vezes aconteceu esse tipo de ocorrência e nós tivemos que levar a paciente para o hospital. E ela apresentava, sempre quando estava no trânsito do tratamento, uma pequena inflamação, mas bem avermelhada, debaixo do olho direito, acho que era do olho direito, bem aqui assim, na região zigomática superior, suborbital, não é? E o pessoal da cardiologia falava assim, mas que coisa estranha, por que aparece essa inflamação subocular? Que coisa mais estranha, não é? Aí, essas coisas estranhas, nós vamos lidar muito com isso aqui no ambulatório. Do ponto de vista semiológico, não é? Eu já vou logo no tratado de homeopatia, porque a homeopatia sempre tem uns sintomas estranhos, né? E tinha lá eu não me lembro de cabeça agora, mas tinha inflamação na região zigomática suborbital direita e um remédio, que eu me esqueci o nome, um remédio. Eu falei, que coisa estranha. Aí eu fui pesquisar aquela planta e aquele remédio, para que servia, não é? Servia para fortes abalos do ritmo cardíaco. Eu falei, não é possível que o Hahnemann tinha... Como é que pode uma coisa dessa, né? Então cruzou perfeitamente. Aí o que acontece? Pesquisando um pouco mais na medicina antroposófica ou na acupuntura, essa área aqui é ligada a ritmo. Olha que curioso. Não é? Não é espantoso como esses elementos se cruzam? Não é? E são coisas interessantes de nós estarmos estudando. Não é? Então, viu, Laís? Eu acho que existem muitas brechas por onde nós podemos entrar nesse universo do duplo etérico, do perispírito, não é? Sobretudo nessa rosa de ventos aqui de engajamento dos sintomas, fica óbvio que existe um âmbito, vamos dizer assim, epigenético, superior à estrutura gênica nossa, não é? Então, são questões que nós vamos estar certamente estudando, sobretudo quando formos estudar semiologia propedêutica,
partir da próxima aula, os exames e etc., a gente vai entrar nessas questões. Muito bem. Mas, enfim, voltando aqui para as vacas magras, né? Vamos dizer. Como é que nós... Essa questão do espiritual, eu já tinha falado na aula passada, não é? O espiritual, é lógico, nós podemos lidar com o espiritual do ponto de vista de valores, do ponto de vista moral, não é? E nós podemos lidar com o espiritual do ponto de vista fenomênico. Nós vamos discutir as questões de valores, porque a senso-percepção do espiritual está intrinsecamente ligada à questão axiológica, à questão de valores. Uma pessoa que ela não ama, ela não tem amor na atitude dela, ela não tem sintonia com a fonte da vida, que é Deus, que é amor. Então, ela naturalmente, ela vai ter um truncamento da sua percepção. Então, é natural que, frente a um desajuste, uma inadaptação ao meio onde nós estamos, causando sofrimento, representa um distanciamento da fonte original da vida, a partir de alguma forma de ser, de sentir, de perceber. Então, existem questões axiológicas. Até, por exemplo, ver um espírito. O que é ver um espírito? Porque, às vezes, quanta gente conviveu com alguém, dormiu na mesma cama por décadas, e depois descobre que não conhecia a pessoa? Quantos casos eu não atendo aqui, que a moça ou o rapaz, e dos dois lados acontece, diz assim: doutor, eu descobri que há 15 anos ele tem, ou ela tem, outra pessoa. E eu não tinha, nunca percebi isso, nunca foi sinalizado, nunca. Estou dando um exemplo genérico, porque isso é uma coisa que a gente recebe, não é? Aí fala assim: o que está me angustiando é que eu convivi com uma pessoa que eu não conhecia. Está claro a ideia? Então, às vezes a gente está próximo da pessoa e não enxergamos a pessoa. Tinha um pai que dizia assim: mas meu filho, ele era tão engraçadinho, fazia tchauzinho, eu não consigo reconhecer as atitudes dele agora. Ele tinha eu poderia dizer uma psicopatia, comportamentos do mal, vamos dizer assim. Fala, como é que pode o meu filho, tão querido, tão amado, tão bonitinho, eu não reconheço o meu filho ali. Não é? Então floresceu alguém que eu não conhecia. Então, o que é ver uma pessoa? O que é ver uma pessoa, colega? Eu acho que, às vezes, nós não nos conhecemos, vivemos camuflados. Às vezes, nós nos pegamos, nos surpreendendo com determinadas atitudes. Então, imagina o semelhante. Então, o que acontece? Ver um espírito. O que é ver um espírito? Ver um espírito é conhecer a pessoa. Porque você pode ver com os seus olhos e não ver. Não sei se estou sendo claro na questão. Entendeu? Então, aparece um espírito na tua frente. Você viu um espírito? Não sei se viu um espírito. Ver o espírito é saber quem é. Sentir a necessidade, a contingência, quem é realmente que está ali. Não é? Bom, você vai ter esse tipo de capacitação se você tiver uma envergadura espiritual. A gente poderia fazer uma metáfora da seguinte forma: quando você tem uma onda luminosa, tá? A onda luminosa tem uma amplitude e uma frequência determinada. Essa amplitude e frequência determina o tamanho do objeto que você pode enxergar com aquela luz. Por exemplo, essa luz com essa amplitude, você pode enxergar um objeto desse tamanho, mas não vai conseguir enxergar um desse tamanho. Aí você precisa de uma luz com uma frequência, com uma amplitude menor, ultravioleta ou alguma coisa desse tipo, que possa... Aí você enxerga. Agora, essa
a frequência, essa amplitude, enxerga esse objeto, mas não enxerga esse objeto. Aí você tem que usar a frequência, por exemplo, eletrônica, de um microscópio eletrônico, que é com amplitude menor ainda. Então, o que acontece? Vamos dizer assim, seria provável que uma pessoa que ela tem uma grande capacidade de amar, ela tem uma vibração que enxerga minúcias das pessoas. Mas uma pessoa rude, rústica, não é? Que ela apresenta uma luminosidade grave, né? Ela passa pelas pessoas, ela não enxerga os detalhes. Ela passa que nem um trator em cima do outro. Porque ela não tem aquela expressão do amor que apresenta uma luz refinada, capaz de ver os detalhes. Então, o Jesus Cristo chegava perto de uma pessoa e já fazia diagnóstico na hora, porque ele via tudo. Por que ele conseguia curar? Porque ele via o problema da pessoa e ia no cerne, não é? Que é uma coisa que nós temos que tentar fazer. Ele dizia assim, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas olha, eu vou dizer para vocês, eu tenho pacientes meus aqui, há 10 anos estavam fazendo tratamento aqui comigo, eu já fiz zilhões de testes e eu não consigo enxergar o problema da pessoa. Quer dizer, então, veja a rudeza da minha luz, né? que não consegue enxergar. Por isso, só para terminar, eu lhe passo a palavra. Veja bem, daí a questão espiritual, em termos de valores, ela implica nas suas possibilidades de solver, enxergar um problema e dissolver um problema. Implica, tá? São as questões axiológicas que nós vamos estudar num dos âmbitos da nossa aula. Pois não? Qual é seu nome mesmo? Miriam. Muitas vezes quando eu estou atendendo, eu não escuto o que ela fala, eu escuto a pessoa. E quando eu escuto a pessoa, eu consigo até conversar com a alma dela. E a alma dela, às vezes, me revela até muito mais do que ela mesma não consegue identificar. Então, quando o senhor fala isso, quando você tem a capacidade de amar, que você tem aquelas ondas, que você vai mais fundo, isso vibra muito dentro de mim, porque é uma coisa que eu vivencio muito. E isso é uma coisa assim que a gente não tem palavras para explicar a emoção e a sensação que a gente tem. Porque é muito bom, a pessoa fala, ela chega desesperadamente, quando ela tem um problema, ela quer falar. E nesse falar, eu não escuto muitas vezes o que ela fala, mas eu escuto ela inteira. A vibração da pessoa, né? Então, essa questão ela é tão mais aprimorada quanto maior a capacidade. A mesma coisa, veja bem, você vai fazer um diagnóstico, você vai em busca da verdade. Muito bem. Mas se você não estiver, isso é uma questão psicanalítica, inclusive, se você não estiver buscando a verdade em você, e se você não estiver vivendo a verdade em você, como é que você, com que instrumentos você vai enxergar a verdade no outro? Não enxerga. Então, a investigação do paciente, do ponto de vista espiritual, ela envolve uma nova epistemologia, ou seja, um novo método. Porque, para a medicina organicista, o médico pede um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, um hemograma, faz um exame físico, detectou um tumor, uma lesão, coisa e outra. Ele faz o diagnóstico e dá o remédio. Fez a endoscopia, viu a ferida no estômago, dá o remédio. Não importa que pessoa ele é. Estou sendo claro? Entendeu? Não importa que pessoa ele é. Se ele é uma pessoa egoísta, se ele é uma pessoa altruísta. Enfim, quantos cirurgiões extremamente egocentrados, vaidosos, não fazem excelente medicina? Muitos. Excelente medicina. A medicina técnica. Mas com esses recursos não se chega no âmago do paciente. Estou sendo claro na questão? Então, quando a gente entra no território espiritual, o aprendizado da técnica não é suficiente para abordar o caso. Então, por exemplo, durante o nosso curso, nenhum valor tem se você decorar a aula ou decorar os tratados, não há valor se não há um desenvolvimento, uma proposta de desenvolvimento pessoal. Porque sem o desenvolvimento desses alicerces espirituais, do ponto de vista moral, nós não conseguimos irradiar a luz que enxergue a problemática da pessoa. Fui claro na questão? É um novo modelo de
de abordagem, não é? Tá certo? Agora, existe a questão fenomenológica. Então, do ponto de vista fenomenológico, eu tenho entendido o seguinte, que a pessoa apresenta um problema espiritual, com viés espiritual, mediúnico, não é? Quando a pessoa tem uma perda de controle, os sintomas que ela apresenta têm flutuações muito intensas, altos e baixos, e existe uma falta de relação de causa e efeito. Ou seja, uma idiosincrasia. Aquela causa não justifica aquele efeito. Tá? Então, você tem perda de controle. Se você perdeu o controle, não é mais só você. Porque se você não assumiu a si, e portanto ostenta um autocontrole, você fica aberto ao alheio. Não estou rogando praga, estou só explicando como é que funciona. Tá? Flutuações são altos e baixos. Está de um jeito, daí um minuto está rindo, daí a pouco está chorando, daí a pouco está disposto, daí a pouco está cansado. São altercações. Por quê? Porque a pessoa está sendo interceptada por outras mentes e é como um rádio. O carro está andando na cidade, conforme a rua tem uma interferência, então flutua conforme as interferências. E aí o que acontece? Essas flutuações são incompreensíveis. E pode acontecer tanto no âmbito psíquico quanto orgânico. Por exemplo, uma diabetes, que você não consegue equilíbrio na diabetes. Ou, por exemplo, o efeito de uma medicação da hipertensão arterial, ou mesmo na dor. Então você não consegue, porque há uma flutuação sem uma relação que você possa explicar no contexto do próprio âmbito do paciente. E falta de relação de causa e efeito. Você tenta entender do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de fisiologia, e você não explica por que está acontecendo aquilo. Porque existem interferências vindas de outro sistema, de outros âmbitos. Estou sendo claro na questão? Se você souber fazer isso, não precisa mais fazer o curso. Qual é o seu nome? Augusto, por favor. Essa questão que o senhor colocou da luz de enxergar o problema do outro, não entra aí também a questão da limitação do karma? Eu acho que quando a pessoa apresenta um problema com um psicoterapeuta, é a obrigação do psicoterapeuta tentar resolver na medida do possível, ajudar a pessoa a se ajudar. Mas não vai entrar aí também uma questão do karma? Jesus enxergava a essência, mas nem todo mundo ele quis curar, não por incapacidade, mas ele não curou todo mundo que se aproximou dele com problema. Então, às vezes, também, 10 anos, o senhor contou aquele caso, 10 anos, será que não tem aí uma barreira kármica do indivíduo que interage com a sua capacidade de luz de enxergar o problema dele ou não? O Augusto falou uma coisa interessante, porque é uma das questões que nós temos a intenção de estar trabalhando, que é o seguinte: quando a gente entra nesse âmbito do espiritual, existe uma certa tendência natural de você se sentir um tanto quanto onipresente e onipotente. Porque você entra nos domínios divinos, com forças poderosas, e você pode cair numa falsa impressão de que você teria que resolver todos os problemas. E não acontece dessa forma, de fato não acontece. Mas há uma coisa que eu aprendi e que sempre norteou a minha caminhada na medicina, que é o seguinte: toda pessoa tem um ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio pode não ser o ideal do ponto de vista de saúde, mas é o melhor ponto que a pessoa pode atingir. E você tem que saber fazer esse diagnóstico. Qual é o melhor ponto que aquela pessoa pode atingir? Então, quando você vai se colocar diante de um paciente, você precisa vislumbrar
aonde eu quero chegar com esse paciente. Você precisa ter a capacidade de, minimamente, saber para onde que você quer conduzi-lo. Então, por exemplo, uma vez eu recebi um paciente aqui no consultório, que ele estava com um câncer metastático, disseminado no organismo, e a família veio trazê-lo, e a questão era a seguinte, que ele sempre fora materialista. E a família achava que ele precisava ter um contato com o espiritual porque ele ia desencarnar. E mais do que isso, eu precisava falar para ele que ele estava fadado ao desencarne. Não é? Dar a notícia, a família não estava com condições psicológicas para isso. Muito bem. E aí eu atendi o paciente e eu fiquei olhando assim para ele e falei assim, mas... Aí foi uma questão intuitiva mesmo, que intuitivamente me ocorria que não era esse o caminho que eu deveria tomar com aquele paciente, porque ele não iria morrer daquele câncer. Entendeu? E eu falei para a família assim, mas por que eu vou falar para ele que ele vai morrer? Eu acho que ele não vai morrer desse câncer. Aí a família se assustou, não é? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um tratamento. Já foi tentado um tratamento espiritual? Não. Então nós temos uma possibilidade. Mas isso é uma coisa impossível. Vamos ver, não sei. Pode ser, pode não ser. É verdade, pode ser, pode não ser. A moral da história, ficou 7 anos fazendo assistência espiritual, esse paciente, e morreu de velhice. Entendeu? Morreu de velhice. Ficou 7 anos fazendo assistência espiritual. Morreu de velhice. Não é? Então, realmente era uma... A gente precisa saber onde vai chegar com aquele paciente. Como, por exemplo, eu já recebi paciente aqui no consultório que o paciente, evidentemente, ele não queria fazer tratamento. No começo, na minha inexperiência do começo, eu ficava dando murro em ponta de faca. Agora não, eu deixo o paciente seguir o fluxo dele. Se não é para ele se melhorar naquele momento, a gente joga uma sementinha, porque há uma coisa, Augusto, a palavra da verdade fica na mente da pessoa. Então você tem que falar para a pessoa o que ela precisa, aquilo vai ficar na mente da pessoa, sabe? Então, a gente joga a semente e espera a germinação a posteriori. Mas é verdade, cada um, a gente tem que saber quais são os limites. Também quando a pessoa vai desencarnar, não, esse caso a pessoa vai desencarnar. Foi um outro caso também, havia uma senhora com um câncer de vias biliares, e eu falei para ela, começou a fazer tratamento espiritual, câncer de cabeça de pâncreas. Cabeça de pâncreas. E eu disse para a família se preparar para o desencarne da mãe. A família, nossa, faltou me comer vivo. Porque eu falei, como é que eu posso, um médico, falar que a... Mas a verdade é que eu percebi que ela ia desencarnar. Mas aí aconteceu uma coisa curiosíssima. Ela começou a fazer assistência espiritual, e a família com aquela fé e tudo. E por causa do tumor, bloqueava as vias biliares, o pâncreas crescia, bloqueava as vias biliares, e ela ficava amarela, ictérica, não é? E ela começou a fazer o tratamento espiritual e desapareceu, ela ficou boa. Desapareceu. Aí, mas eu avisei a família, eu falei, mas ela vai desencarnar. Não é? Acontece o seguinte, o tumor, ele cresce muito rápido. E aí comprime a via biliar. Aí, como ele cresce muito rápido, a circulação sanguínea não acompanha o crescimento dele. Então ele necrosa, aí ele atrofia. Entendeu? E aí libera as vias, mas não quer dizer que o câncer não está ali, ele está, entendeu? Ele só não... Então você tem que saber interpretar quando, como o caso do senhor que viveu mais 7 anos, não sei por que cargas d'água, não deu a impressão de que ele não ia desencarnar daquele problema. E a outra senhora, de fato, ela veio a desencarnar, me deu a impressão que tinha um preparo. Havia outro caso, eu estava numa padaria e uma família me reconheceu, falou assim, doutor Sérgio, por coincidência, a filha deles estava na UTI do hospital
Ah, o senhor não pode ir lá e tal. Eu falei, vou. Porque ninguém mais sabe o que fazer, ela está não sei o quê. Aí cheguei lá na UTI e eu vi o espírito, a menina em espírito, já fora do corpo, desligada, ela estava morta já. E eu falei para a família, ela não está mais nesse corpo. Ela já está no mundo espiritual. Porque eu estava vendo, eu tenho que falar, eu tenho que ser honesto, eu posso até não ter razão, mas eu tenho que falar o que eu estou pensando. Aí, realmente, o diagnóstico era um diagnóstico muito complexo, muito difícil, realmente, uma situação terminal, etc. Aí, fiz uma prece com a família ali e tal, então ficou aquela incógnita, aquele silêncio e tal, e eu saí. Passado alguns meses, a mãe veio me procurar, angustiada. Doutor Sérgio, o senhor me explique por que até agora eu não chorei a morte da minha filha. Porque ela não morreu. Porque ela não morreu. E você deve estar percebendo isso. E ela está feliz, porque quando eu a vi, ela estava feliz. Havia se libertado de um... Não é? Ela estava feliz e você deve ter intimamente, você é mãe, você percebeu. Então, como é que você podia chorar? Não é? Então, por uma peculiaridade da sensibilidade daquela mãe, ela captava o que a filha estava vivendo. E ela estava feliz, sentindo o que a filha estava sentindo. O que você ia... Qual é seu nome? Arthur. Experiências de psicose pós-parto, puerperal, né? Porque a mãe volta e às vezes ela se trata, mas às vezes ela volta com problema, de uma certa forma. E algumas recaídas nisso. Nós vamos estudar essas moléstias psiquiátricas, né? Nos exemplos clínicos nossos, né? Vocês sabem o que é uma psicose puerperal? Quer dizer, a mulher, ela pode ter uma depressão ou perder a crítica da razão depois do parto. Um caso dramático que nós recebemos uma vez, no pronto-socorro, a mãe estava com a criança entrouxadinha no colo e trouxe, né? Doutor, ela não está passando bem. E aí desembrulhamos a criança e ela estava com uma agulha de crochê enfiada no coração. A mãe havia matado a criança, não é? Mas ela estava, obviamente, em psicose. Entendeu? Então, aí é um caso extremo, um caso grave de psicose puerperal. Mas há muitas e complexas situações nesse caso. As situações, por exemplo, porque quando a mulher fica grávida, ela tem uma dissociação mental, porque ela incorpora um espírito. E é o único momento, efetivamente, que alguém incorpora o espírito. Literalmente. É quando fica grávida. Então, o espírito, ele entra dentro do corpo. Tá? Se bem que uma vez eu fui examinar um paciente, não é? E o paciente estava assim com um sofrimento muito grande. E aí eu resolvi pedir licença para o paciente para fazer uma prece. Se eu podia fazer uma prece e dar um passe nele. E ele aceitou. E eu comecei a fazer a prece, comecei a dar o passe, e não sei por que cargas d'água, eu comecei a ver um espírito aninhado na aura dele. Aninhado na aura dele. E eu falei, que coisa engraçada. E descrevi a roupa e tudo, e era uma pessoa de convivência dele, que havia sido uma pessoa de convivência dele e tal. E estava aninhado no corpo. Entendeu? Então, mas não era dentro do corpo que nem grávida, não era, de fato não era, não é? E a mulher grávida, ela apresenta, portanto, num primeiro momento da gravidez, uma certa esquizoidia, uma certa cisão de identidade, porque é natural
que haja uma interação intensa com o ambiente ali, não é? E aí começam as complexas situações kármicas de um passado, que cada história é uma história. Mas as situações interessantes, não vou dizer das psicoses propriamente ditas, mas das depressões, que eu já vi depressão pós-parto numa condição de antagonismo de energia entre o filho e a mãe, e já vi depressão pós-parto numa situação inversa, em que a mãe, tendo o filho na barriga, tinha uma sensação imensa de poder e de domínio, de satisfação, e depois que nasceu, ficou um vazio imenso e entrou numa depressão pelo vazio, da falta daquela pessoa que estava... Né? Então nós temos múltiplas situações, às vezes o sintoma é o mesmo, mas as causas são diversas. Veja, uma pessoa, ela pode ter uma pedra na vesícula porque é uma pessoa amarga. Por exemplo, não é? Por exemplo, não vamos rotular, mas para dar um exemplo, vamos simplificar. Mas ela pode também ter uma pedra na vesícula por tudo que lutou contra as amarguras da vida. Você concorda que são duas fontes muito diferentes? Não é verdade? Mas redundou no mesmo fenômeno clínico, tá? Então nós precisamos avaliar as condições de acordo com aquele caso em particular, não é? E, veja bem, faça uma autoavaliação. Eu sei que todos nós temos os nossos problemas. Então, a gente pode extrair da nossa história essas situações em que nós perdemos o controle. Eu não vou dizer vocês, que são pessoas iluminadas, mas nós, a sociedade em geral, a perda de controle, não é? Você já deve ter passado por muitas situações de perda de controle. Existe aquela perda de controle que é light, que é necessária, não é? Jesus não teve uma perda de controle lá no templo, tal. Não é sobre essa perda de controle que eu estou falando, tá? São situações mais assintosas em termos de perda de controle, tá? Em que a pessoa perde a identidade. No Tratado de Psiquiatria de Kaplan e Sadok, da Universidade de Nova York, no capítulo de Teorias da Personalidade, está muito claro. Ele diz o seguinte, que complexos primitivos podem invadir e dominar o ego, dominar o eu da pessoa. E essas situações ocorrem, por exemplo, em sessões espíritas, quando os espíritos possuem uma pessoa, não é? Ele fala exatamente isso, sessões espíritas. Então, o que acontece? São perdas de controle com um rompimento da identidade da pessoa, tá? Não é quando a gente vai e volta nas nossas necessidades de expansão da nossa energia, que às vezes precisa ser enérgico, ou às vezes a gente precisa ser gente, não é? Às vezes a gente precisa ser gente, perder um pouco o controle, né? Porque nós somos gente. Mas não é sobre essa questão. Assim também, clinicamente, aquela diabetes difícil, ou situações imprevisíveis de perda de controle nas situações clínicas, né? Flutuações altos e baixos. É muito comum a pessoa, ela quer uma coisa, depois não quer mais aquela coisa. Gosta, mas depois não gosta mais. Enfim, e flutua demais. Flutua demais, não é? Chora, depois está rindo. É uma ciclotimia. Não é... A pessoa que diz assim, acho que eu sou bipolar, porque eu tenho uma ciclotimia, né? Pode até ser, não é? Não exatamente chamar o bipolar do ponto de vista de diagnóstico etiológico, naquela nosologia diagnóstica, mas fazendo uma metáfora, seria isso mesmo. E, por exemplo, vamos supor, a mulher, uma vez recebi uma paciente que ela veio se tratar porque ela tinha uma fobia de entrar em barcos. Puxa,
vamos tratar a fobia de entrar em barcos. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, veja a história. O marido dela tem um veleiro. Eu falei, então você não pode ter medo de barcos. Seu marido tem um veleiro, não é qualquer marido que tem veleiro, e você justo, esposa desse marido, vai ter medo de barco, né? Tá, alguma coisa. Justifica um tratamento, é verdade. Não é? Os pânicos, na verdade, são transtornos de ansiedade, que, no fundo, o que acontece é um medo de não se sabe o quê. E a pessoa tem esse contexto por acúmulo de sentimentos contrapostos. Então, existe na verdade, existe uma causa. Porque a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Quando você fala falta de relação de causa e efeito, pode ser falta de pesquisa para você encontrar as causas. Mas, o que acontece? Acontece o seguinte, a pessoa no estado de ansiedade, ela tem muito sintoma físico. Ela tem muito sintoma físico. Por que ela tem muito sintoma físico? Por uma razão muito simples. Se você, isso só para ilustrar um paradigma, se você tem aqui, vamos colocar 3 planos. Aqui o plano espiritual, aqui nós vamos colocar o plano biológico, e aqui o plano inconsciente, intrapsíquico. Muito bem. A nossa consciência, ela oscila nesses 3 planos. Então nós temos os momentos em que a nossa consciência, ela se enquadra dentro do universo sensorial. Imagine o seguinte, que você é o espírito. É como dizia Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas. A mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Quer dizer, a mente vem do espírito e o cérebro, ele é um receptáculo, não é? Então você imagina que nós não estamos acolados ao corpo ou olhando pela janela dos nossos olhos continuamente. Nós estamos oscilando. Tá? Você faz um eletroencefalograma, como é que é? Não é assim? Então, nós estamos assim, ó, entrando e saindo do corpo. Tá? Então, tem os momentos que a gente olha através da janela dos olhos. E tem os momentos que a gente sai. Tá? Então, a nossa visão de realidade é dada por um padrão de definição de imagem, na dependência da amplitude e frequência da nossa onda de consciência. Por exemplo, se eu estou dando a aula, você não está prestando atenção continuamente. Eu falo alguma coisa, você lembra de um detalhe, aí você já não está mais ouvindo o que eu estou falando. Você está lembrando de uma coisa, depois você volta, e depois e tal, não é? Aí como é que você entende a aula? Você vai entender a aula porque você vai mais ou menos juntando as coisas que você ouviu e vai compondo um raciocínio. Mas se eu vou conversar com alguns colegas seus, alguém pode lembrar de alguma coisa da aula que você fala, mas o professor não falou isso. Falou, mas eu não ouvi, porque você estava fora. Tá? Então a gente dorme e acorda a cada átimo de segundo. A verdade é essa. Muito bem. Quando uma pessoa ela entra num estado de transe, por exemplo, tá? Então ela vai aumentar a amplitude da onda de consciência e diminuir a frequência. Então o que está acontecendo com ela? Ela tem um encontro com os olhos, não é? Ela tem um encontro com os olhos numa frequência muito menor. Tá certo? Mas ela tem um encontro com o espiritual e um espelhamento com o subconsciente numa frequência e numa situação mais intensa. Tá claro isso? Não é? Todo estado de transe, a pessoa está recebendo o espírito, ela está tendo esse aporte, esse approach com o espiritual, e depois ela entra num descenso, aí ela tem uma emergência dos elementos anímicos e inconscientes que são análogos ao espírito que está incorporado. Não sei se está claro isso que eu estou falando. Por exemplo, vamos supor, manifestou um espírito de uma
ironia intensa, tá? E o médium está comunicando um espírito de uma ironia intensa. Vai haver uma oscilação, um período que você está conversando com a entidade. E outro período que está vindo à tona elementos de mesmo padrão, ironia, do próprio paciente. Tá claro essa questão? Tá? Por isso, por exemplo, aqui no nosso serviço nós temos os pacientes que são médiums da sessão, estão em tratamento porque ocorre o seguinte, há situações intrapsíquicas que não é possível se abordar nem por hipnose, nem por análise. Porque são de forte impacto. Se vier à tona, o indivíduo tem um colapso cardíaco, um colapso de forte impacto. Estes contextos intrapsíquicos de forte impacto psicofísico, eles podem ser trabalhados numa sessão, porque o que acontece? Aquela energia biopsíquica é dividida com a entidade comunicante e diminui-se o impacto sobre o organismo. Então, você recebe uma entidade com um padrão psíquico. Quando você está doutrinando aquela entidade no sentido de reorientar os caminhos mentais daquele espírito comunicante, você está fazendo também o mesmo processo no médium que recebeu aquele espírito. Estou sendo claro na questão? Em contextos de expressão psíquica que não seriam possíveis de abordar num consultório psicológico e não seria possível de abordar numa hipnose. Tá? Pelo forte impacto biopsíquico, o indivíduo podia aumentar a pressão arterial, ter um problema muito, muito sério, não é? Mas nestas sessões é possível se obter esse tipo de resultado. Tá? É interessante que a primeira vez que eu pude observar essa questão, tinha uma paciente que eu atendia que ela era muito difícil. Eu rezava antes de receber ela várias vezes. Eu falava, hoje é aquela paciente, eu vou sofrer hoje. Aí eu pensava, não vou mais atender, eu vou encaminhar. Eu sofro muito com essa paciente, ela era muito irônica, mas era uma ironia que não era só pela ironia em si, tinha uma energia, uma coisa estranha, e me incomodava. Eu falava, mas eu sou um cara de desafio, eu quero enfrentar isso, não é possível uma coisa dessa. E tal, eu sofri com esse caso. Até que eu a convenci de ir numa sessão, que eu fazia mesmo na minha sala, num horário à parte. Havia vários médiuns e eu a convenci de vir na sessão, não é? E ela aceitou. Eu falei, puxa, pelo menos alguma coisa diferente eu vou fazer. Tem que acontecer uma coisa, não é possível, né? Bom, aí essa paciente recebeu um espírito com os padrões de ironia e de energia, exatamente aqueles que eu percebia. Quer dizer, vinha para o consultório ela e a entidade. Não é? Mas, meus amigos, e para tirar esse espírito dessa mulher? Olha, eu tinha que fechar o serviço, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Eu vou fazer um eletrochoque, dar um balde na cabeça, alguma coisa, esse espírito não sai dessa mulher. Porque ele falava, eu não vou sair daqui. Eu falei, não é possível que você vai sair daqui. Como é que eu vou agora mandar a paciente para casa? Né? Eu falei, nossa, a situação está muito grave. E olha, eu não sei se Deus teve misericórdia de mim, que o espírito foi. Eu acho que 1h30 depois, qualquer coisa do tipo. Bom, muito bem. Mas você sabe que essa moça, ela se tornou um doce de pessoa, é agradabilíssima, e não foi só eu que percebi, todo mundo notou. Olha, ela não se curou do problema que ela veio aqui no serviço, mas que ela ficou uma pessoa muito agradável, e todo mundo gosta dela. Ela saiu do âmbito, né? E veja, só naquela sessão, conversando com a entidade, para a entidade afastar. Eu não sei se ela se sentiu atendida, ouvida, a entidade, né? Mas veja que interessante, né? Eram padrões interligados, ela era daquele jeito, mas você tratando o espírito, você acabou tratando intrinsecamente a pessoa. E não era possível se tratar nem por hipnose, nem por convencimento, porque ela era impossível. Entendeu? E por esse contexto, não é? Bom, o que acontece? Acontece o seguinte, quando uma pessoa está com um transtorno de ansiedade, então a onda de consciência, ela fica assim, ó. Ou seja,
ela tem um amplo contato com o espiritual e com o inconsciente e com o biológico também. Então ela tem um extremo desgaste do sistema nervoso autônomo. Por isso que transtorno de ansiedade tem muito sintoma físico. Ela tem sintoma físico não só pelo desgaste do sistema nervoso autônomo, aumenta a pressão arterial, entendeu? A pessoa tem tonturas, mas também porque os fenômenos perispirituais são percebidos pela pessoa, porque ela tem uma intensa presença nesses âmbitos. Laís. Deixa eu só te perguntar uma coisa, é porque eu conheço o espiritismo e conheço outras formas também de abordagem, que não o espiritismo, embora espiritualismo. Então eu estou tentando entender a nomenclatura que você usa. Tá. Então você chama de espiritual quando você tem contato com energia intrusa, com outros campos de energia, com outros campos, outras entidades, vamos dizer assim? Então, Laís... Estou tentando entender, se arrumar na minha cabeça... Aí voltando, ocorre o seguinte, nós estamos chamando de espiritual, que esse é um assunto que eu trabalhei na aula passada. Sim, eu me lembro. Aí ocorre o seguinte, existe uma questão espiritual que são os domínios de estruturação moral da pessoa, não é? Que, por exemplo, quando você está fazendo uma psicoterapia, na verdade, o tratamento espiritual, em essência, é a psicoterapia. Porque você está trabalhando a alma da pessoa, não é? Agora, no âmbito do tratamento espiritual, existem as questões fenomenológicas, não é? Então, foi aquilo que nós colocamos. Existem questões espirituais, por exemplo, uma pessoa que ela tem mágoas, que ela tem rancor, que ela tem ódio, ela vai ostentar problemas espirituais intrínsecos da... Não é? Pois não. Pois não. Só para eu poder... Porque, como eu percebo, a gente é um campo. Então, o mais denso seria o corpo físico, depois viria o campo astral, né, o emocional, todos eles conectados no centro. Depois o mental, depois o espiritual. Não é disso que você está falando. O que você está descrevendo é a anatomia. Anatomia, né? Quando você usa o espiritual, você está falando desses campos suprafísicos. Quer dizer, que não é do corpo físico, biológico. Você está falando... Depende, Laís. Por exemplo, aliás, quem se preocupou muito com essa questão da anatomia psíquica foi o Gustave Gelée. Gustave Gelée, ele era um médico de Lyon que conviveu com Kardec e ele foi aluno de Charcot na escola de Salpêtrière, de Paris, onde estudou Freud, ele foi colega de Freud. E o Gustave Gelée, ele dizia, antes mesmo do Freud construir o modelo da anatomia psíquica, ou seja, do consciente, o inconsciente, e o outro plano, né, de id, ego e superego, o Gustave Gelée falava, inclusive no seu livro O Ser Subconsciente, que é traduzido para o português, ele falava, grande contribuição vai trazer o psiquista que descrever a anatomia do psiquismo. Não é? Então havia essa preocupação. Então é muito importante a descrição desse território anatômico que nós vamos ter que explorar isso ao longo de nossas conversas. Mas, vamos dizer assim, nós não podemos deixar de considerar, por exemplo, que o fenômeno da mediunidade é um fenômeno biológico. Que não existe o fenômeno mediúnico sem a biologia do corpo. Não é? Que o fenômeno mediúnico é um fenômeno biológico. A intermediação entre o corpo, o universo biológico e o universo espiritual. Né? Mediar, não é? O corpo medeia os domínios do espiritual e os domínios do biológico. Aliás, as nossas células, elas têm uma dupla face, né? Uma face do nosso corpo é voltado para perceber a química, não é? Então, você acorda de manhã e sente a bexiga cheia, não é? As suas células estão adaptadas para perceber a química. E aí você, ao mesmo tempo, está ali urinando e está pensando no seu dia a dia. O que você vai fazer, você começa a ficar preocupado, e aí teu coração começa a acelerar de ansiedade reativa, não é? A alma reage no corpo também. Então o corpo tem que ser sensível à alma. O coração acelera porque a alma se exacerbou, não é?
Então, o nosso corpo é uma estrutura que intermedia dois mundos. Um é o universo biológico, outro é o universo da alma. Então, ele é, por essência, uma estrutura mediúnica. Não é? Agora, nós vamos ter, no nosso cérebro, os órgãos que centralizam o processo mediúnico quando ele se configura como um elemento de senso-percepção. Não é? Então, da mesma forma como os olhos captam a luz, mas simplesmente captar a luz não resolve a questão. Precisa aquela luz compor uma imagem, e essa imagem ser percebida por nós, não é? Então, nós vamos ter a participação do lobo occipital. Então, aquela captação visual precisa chegar ao lobo occipital, onde aquela construção luminosa é entregue à percepção do espírito. Não é? Então, a mediunidade, ela também é assim. Ocorre uma captação magnética, é uma manifestação física, não é? Mas aquela comunicação precisa ser entregue à pessoa, para que a pessoa possa assumir comando. Se ela não assumir comando, aquela informação captada circula por territórios no cérebro que vão produzir sintomas. Não é? Se circular no sistema límbico, sintomas emocionais. Se circular em áreas corticais motoras, sintomas motores. Se circular no hipotálamo, sintomas neurovegetativos. E por aí vai. Hormonais, não é? Então, na verdade, o espiritual se derrama sobre a matéria, não é? Então, o que é difícil até definir, né? O que é o espiritual, né? Talvez, não sei, pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho experienciado, inclusive com os meus clientes, se fala hoje de uma consciência fora do corpo, não dentro do corpo, de uma mente fora do corpo, né? E isso a gente verifica, inclusive nos estados de transe, que é basicamente com o que eu trabalho. E o André Luiz fala disso, né? Ele fala desse corpo astral, desse corpo emocional e desse corpo mental. Ele começa a fazer essa divisão do perispírito, que eu acho que se a gente aprofundar, fica mais fácil para a gente entender. A questão é assim, aí nós entramos aqui numa questão paradigmática do nosso raciocínio, valeu a pena você ter colocado isso, que é o seguinte, nós não vamos transitar por territórios que nós não tenhamos correspondência na ciência ortodoxa. Tá? Então, por exemplo, eu não tenho referências na ciência ortodoxa para poder discernir entre corpo mental e corpo astral. Não tenho. Tá? Eu tenho referências para poder dizer o que é o duplo etérico, por exemplo, e o que não é o duplo etérico, o que são outras instâncias. Né? Perispírito, por exemplo, eu tenho referências nos estudos sobre matéria escura, energia escura, não é? Estudo das dimensões da física de partículas. Então, a gente tem. Não havendo referências na ortodoxia da ciência, eu não vou discorrer, eu não vou entrar no território, porque nós não temos parâmetros. Vai ficar assim, eu acho isso e eu acho aquilo. E não se chega numa conclusão. Então, eu vou trabalhar, tudo que eu falar aqui com vocês, eu tenho que falar do mesmo jeito numa aula para materialistas. E o materialista vai ficar com o olho assim meio parado, falando, e não tem o que falar. Entendeu? Ele vai ter que, pelo menos, parar para pensar. Então, a mesma aula que eu dou aqui, eu dou na faculdade de medicina, dou em qualquer lugar. Mesma coisa. Entendeu? A construção do raciocínio está pautado em cima do que pode ser embasado do ponto de vista da ortodoxia científica. Tá certo? Tá? Então, nós vamos trabalhar que existe o espírito, existe materialidade no mundo espiritual, eu posso firmar esse conceito a partir dos estudos das dimensões, quando a mecânica quântica se entrelaça com a teoria geral da relatividade, tem toda aquela questão, eu expliquei, da teoria das supercordas e etc. e tal. Então tem referências, não é? O duplo etérico, que a medicina vem estudando, o corpo biológico, não é? Os mecanismos de senso-percepção mediúnica e a questão de valores, que também é uma questão espiritual, intrinsecamente, não é? Agora, voltando aqui para nós finalizarmos esse raciocínio, veja, no transtorno de ansiedade, porque é uma questão paradigmática que eu queria trabalhar com vocês, há uma intensa fenomenologia física, tá? E uma percepção de domínios físicos
domínios físicos de outra esfera. Então, o indivíduo com transtorno de ansiedade, ele tem a chamada hiperestesia. Ou seja, ele tem uma percepção mais intensa de tudo. Tá? Essa hiperestesia vale para a atividade sensorial, inclusive mediúnica. Então, o que acontece? Quando eu vou trabalhar a questão de razão de causa e efeito, eu pego um transtorno de ansiedade, eu tenho que chegar nas questões psicológicas, não é? Mas quando eu vou falar do espiritual, do ponto de vista fenomenológico, eu vou entrar pela questão da hiperestesia. É a hiperestesia que faz com que ele tenha conexões exacerbadas, que vão amplificar. Se ele tem sentimentos contraditórios dentro de si, ele perde o controle desse universo na medida em que ele estabelece associações mentais que amplificam o processo. O que acontece? O indivíduo ele focaliza dentro de si, consciente ou inconscientemente, um problema, aquele problema ele irradia. Essa irradiação, numa situação em que ele está com hiperestesia, não é? Ele se conecta com outras entidades que possuem um padrão mental de amplitude e frequência o mesmo. Então, se ele apresentava um problema dessa proporção, esse problema vai aparecer de uma forma amplificada. Está claro essa questão? Por que é amplificado? Porque, veja, ele está hiperestésico. Essa hiperestesia faz com que ele se conecte facilmente ao quê? Aos domínios que estão em sintonia com o que ele está focalizando. E amplifica a problemática. Então, quando ele chega no consultório, chega um problema muito maior do que em realidade o é. É importante essa questão porque, por exemplo, o transtorno de ansiedade, ele vai provocar depressão. Então você entra no território da depressão. Tanto que os antidepressivos são também ansiolíticos, os modernos antidepressivos. Ele vai ter insônia, então você entra no território das insônias. Ele vai ter perda de memória, perda de concentração, você entra no território das disfunções cognitivas. Não é? Ele vai ter transtorno obsessivo compulsivo, ele vai ter despersonalização, desrealização, e isso, num âmbito maior, entra no território das dissociações mentais, das psicoses. Então, na verdade, você tem aqui um modelo que antecede as próprias psicoses. Não é? Ele vai ter as hiperestesias, muito bem, ou seja, ele começa a ficar, ele capta fácil as instâncias espirituais e amplifica a sua problemática. E aí, entende por que ele perde o controle? Porque já não é mais só ele. E aí você vai encontrar dificuldades de estabelecer uma coerência entre o sintoma e a causa. Por quê? Porque, na verdade, há uma desproporção. O que é isso? Falta de relação de causa e efeito. Isso é a idiosincrasia a qual nós havíamos falado. Não sei se eu estou sendo claro na questão. Tá certo? Tá? E por que flutuação? Porque, lembra que eu falei da onda de consciência, não é? A pessoa tem momentos que ela está conectada e momentos que não. Então ela flutua mesmo. Ela tem uma oscilação, não é? Assim também você vai avaliar uma comunicação mediúnica, você tem diversos padrões de médium. Você tem aquele médium, por exemplo, que ele tem um pico de interação espiritual e depois ele entra um longo período anímico. Então, por exemplo, em 10 minutos de comunicação, ele pode ter 10 segundos de comunicação espiritual. E você tem que saber observar isso, porque aqueles 10 segundos pode ser a chave da questão. Estou sendo claro? Porque às vezes tem que ter muita paciência com o médium. Primeiro que médium é problemático. Eu digo por causa própria. E depois você tem que ter paciência porque ele vai ter a manifestação, ele pode ter um longo período anímico e depois um pico. Alguns segundos a comunicação autêntica comunicando algo de valor. Então você tem que ser esperto para saber perceber isso. Ou você tem aquele médium, não. Aquele médium que ele tem picos bem consistentes, então você tem uma sensação de uma comunicação contínua, não é? Então tem esse tipo de mediunidade. São mais as chamadas mediunidades
são ditas inconscientes, né? Porque tem pouca interveniência anímica, ele tem uma periodicidade maior da comunicação, né? Colega? Então, eu posso considerar essas hiperestesias sempre um fator mediunidade? Acho que sim, tá? Sempre o indivíduo ele tem, tanto que ele tem sintomas, ele fala, mas eu sinto meu coração bater forte, mas eu sinto uma tontura, e faz exames, e faz e não descobre nada. Ah, mas eu sinto uma dor que não existe, uma dor no peito horrível, não existe. Porque ele entrou num domínio em que ele percebe, ele tem uma percepção de energias, não é? São reações somestésicas. Então ele sente um nó na garganta, por exemplo. Tem um nó, tem um bolo na minha garganta. Não tem, mas ele sente, não é? Porque ele já está no domínio já do outro corpo, não é? E ele está percebendo tanto, com a percepção tão aguçada, que ele já percebe o outro corpo. Então, veja, eu queria fechar com vocês essa questão. Veja, com que recursos nós vamos chegando no espiritual. Não sei se eu estou sendo claro na questão, não é? Com que recursos nós estamos chegando no espiritual. E eu queria que vocês tivessem em mente esses 3 pontos chaves: perda de controle, flutuação e falta de relação de causa e efeito. Espiritual. Tem coisa espiritual, tem um viés espiritual. Bom, aí o que acontece? Por que perda de controle? Aí foi o que eu expliquei. Depois vocês pegam o vídeo outra vez. A pessoa irradia um padrão e ela está hiperestésica, ela associa outras mentes e amplifica. Então ela tem perda de controle. Tá? Por que flutua? Porque a onda de consciência ela é flutuante. Por que falta de relação de causa e efeito? Porque boa parte do sintoma não faz parte dos domínios dela, faz parte da intervenção de outra entidade. Tá? Entendeu? Fui claro na questão? E se vocês souberem isso, não precisa mais fazer o curso, vocês estão tranquilos. Pode. O resto tudo é um corolário desse padrão de raciocínio. Tá? Quando nós vamos abordar alguns casos. Hoje nós vamos abordar o seguinte. Nós vamos ter o caso da Júlia, né? O caso da Júlia. Nós vamos ter também o caso de uma família. Depois eu vou conversar com vocês mais a miúde. Mas eu queria... aliás, Rubens, você poderia fazer a gentileza de chamar a Márcia? Zé Carlos, encerro por aqui a abordagem teórica. Então, a montagem de um grupo de assistência envolvendo a parte de medicina e espiritualidade é vamos dizer assim, um desafio. Na verdade, eu acho que seria muito difícil montar uma assistência nesse sentido se não houver uma união do grupo. E é interessante que essa união, ela não é simplesmente uma união do ponto de vista administrativo, uma coordenação administrativa. Como montar um ambulatório de um posto de saúde, por exemplo. Precisa se criar uma psicosfera, sabe? Então, se nós não tivermos algumas prerrogativas, por exemplo, nós precisamos de ter assiduidade, seriedade, verdadeiro interesse em auxiliar o paciente, para que a espiritualidade possa ter confiança, se instalar. Senão não há a instalação. Porque quando você fala em tratamento espiritual, você presume que haja o auxílio espiritual. Mas não há uma instalação do mundo espiritual se nós não oferecemos o campo necessário para isso. Então, o que acontece? Não havendo essa instalação, a gente não tem o resultado que poderíamos esperar. Porque é bem provável que nós nos surpreendamos com os resultados da associação entre medicina e espiritualidade, uma vez formando um grupo coeso nesse sentido. E para formar um grupo coeso, nós vamos ter que trabalhar com alguns paradigmas. Por exemplo, não se cria nenhum vínculo humano sem o perdão. Se não houver o perdão, não há convivência humana. Porque
nós vamos decepcionar as pessoas e as pessoas vão nos decepcionar. Então, se não houver o perdão, não há, não é? Outra questão também importante, a caridade da língua. Porque, às vezes, o que se fala pode se destruir, pode destruir o serviço. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, não é? Então, eu estava colocando para vocês que se nós não criarmos uma psicosfera, um campo, não é? A espiritualidade não se instala. E para isso nós precisamos de criar uma esfera de união, de perdão, de compreensão, de harmonia, vamos dizer assim, também de humildade. Essa questão de abordar o espiritual, às vezes, pode colocar a gente numa posição como se nós fôssemos capazes de resolver tudo. Isso é ruim, porque eu aprendi como médico, a medicina me ensinou muito. Todo dia eles me puxam o tapete. Todo dia eu sou colocado numa situação de absoluta impotência. Então é Deus puxando o meu tapete, falando assim, ó, meu amigo, você não pode aquilo que você pensava que podia. Puxa meu tapete, não é? Tem um psicanalista da escola psicanalítica inglesa chamado Winnicott, que ele diz o seguinte, o terapeuta precisa ter a paciência de esperar a cura se instalar no paciente. E não alimentar a ansiedade de curar o paciente, mas saber esperar a cura se instalar no paciente. Então a gente precisa de ter essa parcimônia, mas ao mesmo tempo entender que acionando esse universo espiritual nós temos um instrumental de muito valor. Então a gente acaba alcançando possibilidades que não seriam possíveis sem o espiritual. Então o caminho do meio nesse sentido é muito importante. Outra... Você ia contar a história de Pedro. Outra questão, isso que eu ia colocar, porque o pessoal chegou, não é? A caridade da língua. Essa é muito importante. Então tem uma paródia de Humberto de Campos, dizendo o seguinte, que na época depois que Cristo foi para o mundo espiritual, então a casa de Pedro, que era uma instituição que tratava dos doentes e era uma instituição religiosa, ficou em crise, numa crise tremenda. Eles não tinham problemas financeiros, mas eles estavam em problemas de relacionamento na estrutura do serviço. E na sessão espírita manifestou Jesus Cristo, que eu achei normal, porque se era a casa de Pedro, se eram os apóstolos, é natural que eles invocassem a presença de Jesus, uma vez que Jesus já tinha dado a deixa, não é? Quando ele se apresentou depois da cruz e disse dizendo que ele apareceu dizendo a paz esteja convosco, né? E provou que existe vida após a morte. Então, como ele deu a deixa, eles invocaram, Jesus manifestou e disse que faltava a caridade da língua, dizer somente aquilo que você gostaria que dissesse de você, e não dizer o que não gostaria. Tomar cuidado com o que se fala, porque a gente pode prejudicar a estrutura do serviço. Então a gente precisa ter muito discernimento. Caminhar na estruturação de um serviço que envolve a parte espiritual exige um discernimento. Alguém está com algum problema, alguma dificuldade, me avisar ou avisar a Márcia para que o grupo possa se unir, dando amparo para aquela pessoa. Eu acho que assumir um compromisso da envergadura como nós estamos assumindo, de montar um ambulatório, e veja que interessante, ao longo do curso nós vamos estar estudando questões pertinentes a essa relação entre medicina e espiritualidade, num progredir tal que chega no final do ano nós estamos capacitados, teórica e na prática, para iniciar um serviço minimamente útil, vamos dizer assim, não é? E é uma tarefa de grande envergadura, porque o que nós queremos fazer é criar um serviço que seja reprodutível, que outros grupos possam fazer igual, que seja simples. Que seja simples. E essa trajetória é uma trajetória de percalços, muitas vezes. Então, vocês conversem com
o seu anjo da guarda, vamos chamar dessa forma, para que vocês tenham discernimento, possam vencer obstáculos pessoais em prol de uma causa maior. Isso é muito importante, porque nós estamos aqui assumindo um compromisso. Esse compromisso, ele tem vamos dizer assim, ele tem o mérito da conquista do nosso empenho, mas tem as suas dificuldades. Mas nós não estamos sozinhos, não, nós estamos nos dando as mãos. Então, havendo alguma dificuldade, nos avise, porque nós temos aqui os dias de assistência espiritual durante a semana, nós temos equipes, nós temos como dar respaldo para quem quer que esteja passando por dificuldades. Tá ok? Tá? Nós atendemos alguns casos, tendo um primeiro contato com os casos que nós vamos estudar ao longo das aulas, nos aprofundando tanto quanto nas epilepsias, nas doenças psiquiátricas e nas doenças orgânicas, viu? Que nós atendemos três âmbitos, né? A doença psiquiátrica, que vai ser uma satisfação muito grande poder receber aqui o Ricardo, não é? Que não veio, não é? Mas um dia a gente vai poder conhecê-lo. As desordens orgânicas, não é? E as epilepsias, que são um capítulo à parte. Hércules tinha epilepsia, né? Era chamada na Grécia Antiga de doença sagrada, né? Então tem alguma coisa muito interessante do espiritual. Machado de Assis tinha epilepsia, não é? E vai escrever em Memórias Póstumas de Brás Cubas: sou um defunto autor, quer dizer, o livro é uma psicografia, não é? Depois, no Alienista, Machado de Assis vai escrever: a loucura são espíritos zombeteiros que intrometem na mente da pessoa. Finalmente a ciência se une à religião. Quer dizer, eles tinham alguma coisa, algo, não é? De percepção do além. E a epilepsia é um capítulo toda a parte que nós vamos estar estudando. Tá ok? Acha que o dia foi de proveito hoje à tarde? Deu para tirar algum proveito da nossa... Não é? Só uma pergunta, nós vamos continuar tratando esses mesmos casos? Vamos. É provável que a gente tenha uma casuística, não sei se talvez uns 10 pacientes, com os quais a gente fique o ano todo. Ótimo. Tá? A gente vai ter uma casuística que seja expressiva. Para a gente ver o resultado. Exatamente. E que seja expressivo, porque, olha, veja, são casos que pegam os 3 âmbitos: o psiquiátrico, o neurológico e o orgânico, visceral, não é? Então, dá para a gente estudar os paradigmas todos aí, não é? Essa paciente passou hoje, ela vai voltar no serviço durante a semana? Vai. Exatamente. Esses casos vão ser acompanhados por nós ao longo de todo o ano, não é? A gente vai poder estudar a fundo e vai ser muito interessante, porque depois o que a gente entender desses casos são réplica para muitos outros casos que nós vamos estar atendendo aqui, ou vocês nos serviços de vocês. A Júlia também é caso novo, sabe? São casos novos. O Ricardo eu não conheço. Hoje é que eu vi a radiografia da dona Elza, dos pulmões. Hoje é que eu vi, não é? E a Júlia eu atendi uma vez, entendeu? E estou começando a desfiar o caso dela, não é? Então, quando a gente recebe um caso dessa envergadura, o acompanhamento do caso, onde a medicina encontrou limites, coincide com a investigação científica, entendeu? Porque você vai ter que acompanhar aquele caso com o método científico, tentando descortinar novos modelos de tratamento, não é? Aí, no caso, nós vamos usar uma estratégia, que nós vamos fazer o seguinte: a gente vai abordar do ponto de vista médico, alopático e homeopático. Nós vamos abordar do ponto de vista da medicina chinesa, não é? Do ponto de vista psicodinâmico, psicológico, não é? E do ponto de vista religioso, espiritual. No espiritual, a gente ainda vai ter que utilizar mais recursos, tá? Por exemplo, é importante a desobsessão, né? As sessões também, porque existem dois tipos de sessões que nós vamos estar trabalhando. Uma sessão é centrípeta, é quando o espírito invocado vem na sessão.
em uma sessão centrífuga, quando os médiuns saem do corpo e vão até o local. Porque às vezes você tem uma entidade espiritual que não manifesta na sessão, ela não vai vir, mas os médiuns podem avistar. Às vezes avista no quarto da pessoa, em algum local, não é? E às vezes descreve com algum detalhe que nos dá o indício da veracidade da comunicação. Que isso também a gente faz. Eu peço sempre para os médiuns nas sessões, eles fazerem assim: fale e escreva o que vier na tua mente, sem crítica. Deixa que depois eu avalio, porque aí eu vou ver a pertinência daquela comunicação, para não inibir manifestações que você pode fazer um falso julgamento de que aquilo não tem valor, não tem importância. Entendeu? Então aí depois a gente faz uma avaliação da pertinência, não é? Se aquela manifestação, às vezes tem manifestação que não diz respeito àquele paciente. Eu já vi casos, por exemplo, curiosíssimos, em que houve manifestação do paciente subsequente. Entendeu? O paciente estava passando na sessão e tinha um esperando. E manifestou daquele outro. E como a manifestação era tão pontualmente fiel ao caso, que eu não tive dúvida. Porque os médicos não conheciam o caso. Não é? Eu não tive dúvida. Agora, por que acontece isso? Eu não sei. Então a gente precisa de avaliar. Às vezes, já aconteceu também de manifestar o obsessor que estava comigo. Não tinha nada com o paciente. Estava comigo. Entendeu? E qual foi a consequência disso? Que os meus olhos se abriram para o diagnóstico. Tirou o obsessor que estava comigo. E eu vi o que estava acontecendo com o paciente. E eu já tive caso de paciente que passou assim, olha, veja só, paciente com tumor de hipófise, um caso que me marcou bastante, tinha um tumor de hipófise, com sinais clínicos clássicos de síndrome de Cushing, e os colegas experts, professores, doutores, não viram o tumor. E eu não sei como que não viram. E eu, quando recebi o caso, também não vi por uns 3 meses. Não vi. Sabe o que acontecia? Acontecia o seguinte: como ele já tinha passado nos maiores médicos da especialidade, eu achei que tinham descartado o tumor. Entendeu? Então eu não fui checar. Olha, o professor viu, mas eu vou mais do que ele, né? E eu não fui ver. Então eu presumi que aconteceu alguma coisa semelhante. O primeiro médico deve ter falado, o colega já viu, e foi assim, e não foi visto o tumor. Depois foi operado e deu certo, graças a Deus resolveu. Mas essa é uma demonstração inequívoca de uma obsessão, um envolvimento da equipe médica. Quer dizer, a entidade do paciente envolvendo os médicos, né? Outra coisa fundamental, isso é uma questão que eu faço questão de frisar, que é a questão de transferência e contra-transferência. Isso é, para fechar aqui a nossa falação, transferência e contra-transferência. Que é você projetar o seu problema para o paciente ou você captar os problemas do paciente. É engraçado, né? Então o que acontece? Quando você mexe com a parte espiritual, por exemplo, vamos supor, você vai atender um paciente, ele tem uma dor de estômago, pede endoscopia e vem uma gastrite e você trata a gastrite. Não tem transferência em contra-transferência. É uma coisa mecânica. Não é? Aliás, não é assim a sequência. Né? O paciente vem com dor de estômago, você examina o paciente, medica,
e manda voltar depois, não é? Eu já tive casos de pessoas que incrivelmente diziam assim, eu pedi para o meu médico agendar a endoscopia. Eu falei, como assim endoscopia? Não é? Não, porque eu estou achando que estou com gastrite. Então trata a gastrite. Você vai fazer endoscopia para descobrir que está com gastrite, que você já sabia que você tinha. Né? Você vai pedir endoscopia se você está tratando uma gastrite que não se resolve, que não tem, né? Ou que tem uma suspeita de um câncer. Aí você vai, né? Está tão subvertida a medicina que a situação está nesse ponto. Bom, o que acontece? O paciente voltou, continuou com dor de estômago e a mesma gastrite está acontecendo. Eu estou nervoso, você entrou no universo psíquico dele, você começou a interagir psiquicamente, começou o processo de transferência e contra-transferência. Você precisa ter estrutura psíquica. Estrutura psíquica. Então, se você não tem, você precisa estar sob o auxílio de uma psicoterapia. Não é? E na parte espiritual? Entrou na parte espiritual. Se você entrou bioenergeticamente, você tem que receber assistência bioenergética. Se você se aprofundou captando entidade, você tem que receber auxílio da sessão mediúnica. Estou sendo claro na questão? Tem que haver uma correspondência. Entendeu? Então, moral da história, uma vez configurada a estrutura do serviço que nós vamos formar aqui didaticamente com os alunos, nós vamos ter um serviço de apoio ao aluno. Entendeu? Para dar esse tipo de respaldo. Senão o que acontece? Você começa a pegar o problema do paciente. Não é? Ou você começa a ter problemas de saúde física, ou começa a ter perturbações, irritações, cansaços inesperados, não é? Ou envolvimentos sexuais, não é? Então começa a ter problema, entendeu? Então a questão é que há uma necessidade de nós estarmos bem respaldados, não é? Senão a gente vai caminhar igual uma ovelhinha, uma certa ovelhinha tão boazinha, branquinha, bonitinha, assim, bem, pelinho, uma lãzinha tão gostosa e tal. E ela estava caminhando com o rebanhozinho dela, ela viu uma torceirinha de verdura tão verdinha, ela falou assim, eu vou comer essa verdurinha, depois eu alcanço o meu rebanho, e o lobo comeu ela. Entendeu? Então, a gente não pode caminhar ingenuamente, entendeu? E acabar tendo envolvimento com o paciente numa tal condição que você entra num prejuízo danado. Tá certo? Tá? Então, encerramos a nossa aula. Peço à espiritualidade que nos ilumine, que nos cerque, que essas vibrações se estendam pelos nossos caminhos, chegando aos nossos lares, e que a gente possa estar aqui unido no mês que vem, se Deus quiser. Até a semana. Eu queria só saber se